Fala galera do Cine Café, James aqui, estou aqui com o René Guerra. Ele é diretor, roteirista, preparador de elenco, tem um corpo de trabalho super grande, vou colocar aqui na descrição o link do IMDb dele. Ele está com o primeiro longa saindo daqui a pouco, né? Serial Kelly. Serial Kelly. E a gente vai falar um pouco aqui com ele sobre as preferências dele de cinema. Vamos gravar um outro vídeo aí que ele vai dar umas recomendações de filmes para quem quer assistir filme que o ator foi muito bem trabalhado no filme. E ele vai falar um pouco aqui de... Ele se considera um diretor de ator. De atores, né? é. O que é isso? O que você considera isso? O que isso significa? Eu considero basicamente a importância de percepção de que a função do ator, ele não é apenas uma função, é uma cadeira ou é um objeto. A gente tem que pensar que o fazer cinematográfico, ele tem toda essa estrutura da máquina e essa parte humana, basicamente, ou a parte mais porosa, ela tem a ver com essa presença do ator. Então, assim, eu sempre me instigo muito e me instiguei muito com a complexidade dessa percepção, né? E dos processos de conexão entre alguns diretores e alguns atores, as parcerias, os filmes que são feitos em trupe, ou seja, que fazem com que os atores precisem de mais tempo para se reconstruir, como é o Mike Leigh, que trabalha com o mesmo corpo de elenco. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, na prática, como é que isso funciona? Você tem dois atores que estão sentados numa mesa conversando, né? Então, você tem lá um roteiro, você senta os dois, ilumina, deixa pronto lá, e aí você vai começar a gravar. Qual que é a diferença entre um diretor de ator ou um outro tipo de diretor, do jeito que vai tratar aquela cena, do jeito que vai fazer os atores construírem aquela cena, na prática? Basicamente, assim, são caminhos de linhagens e de compreensões de mise-en-scène dessas pessoas. Então, assim, ou você vai para uma cena com um resultado específico que já está no roteiro, esse é um processo, ou seja, da gente chegar numa construção aonde a gente prepare para que esse diretor ele seja contemplado basicamente com essa visão de forma mais racional, ou então a gente entra dentro de um processo que eu gosto muito de trabalhar e que eu acho que é muito importante para mim, é muito significativo, que é um processo um pouco maior, aonde os atores eles podem contribuir com a visão deles de mundo na construção dos seus personagens. Então, assim, são alguns diretores que trabalham a presença do ator como um filtro de visão da própria história. E aí existe uma certa quando uma pessoa é mais uma flexibilidade, na realidade, assim, é um processo um pouco mais aberto. Ele não é tão específico, né? Eu não estou dizendo que é bom ou ruim. Eu estou dizendo que eu prefiro trabalhar com atores que possam, de uma certa forma, trazer suas marcas, trazer suas vivências nessa construção desse corpo e dessa presença que é a deles, que é a própria assinatura da atuação. E como que isso altera o jeito de escrever, o jeito de fazer um roteiro? Na hora de criar o personagem, você deixa ele mais aberto para que o ator possa preencher as lacunas? Ou você já chega só com algumas coisas específicas que ele vai conseguir preencher? Tem a ver com... Eu sempre falo que toda cena tem um rio específico. Então, assim, como é que você se afeta com esse rio? Né? A personagem vai se afetar desse jeito, mas como é que o ator vê esse rio? Como é que ele entra nesse rio? Se essa água é gelada, ela pode ser quente para quem está vendo, mas ela é gelada para quem está vivendo. Então, assim, todas essas percepções, para mim, elas são muito ricas, ou seja, assim, de compreender desde uma construção de gênese
que eu acho super importante, assim, da gente saber que o filme, esse recorte daquele momento da vida dessas personagens, e que essas personagens, elas têm uma vida pregressa ali dentro. Essa construção de gênese, para mim, é super importante. Trabalhar com improvisos também, trabalhar com ações que não são ações dramáticas, mas que são ações... Quem fazia muito isso? Grande Marlon Brando. Ele trabalhava basicamente, ao invés de estar trabalhando na ação principal, ele trabalhava com ações específicas, às vezes com a luva ou com... Um gato. Ele fazia com que o foco de atenção dele não tivesse, basicamente, no que a cena necessariamente pedia. E no documentário dele, né, ele tem aquela máxima muito interessante, assim, que... Eu não sei se é no documentário, se alguém me falou isso, que ele dizia... Para os diretores, eu faço 2 vezes o primeiro take. Com todo o meu ser, completamente, com toda a minha entrega. E o segundo take eu faço vazio. Se o diretor ele não consegue perceber essas 2 diferenças, eu faço o resto todo vazio. Então, assim, é óbvio que quem está falando isso é Marlon Brando, né? Então... Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Mas eu acho que o ator ele tem autonomia, tanto de agregar como se retirar. E é muito engraçado, volto a dizer, também não é a palavra, eu falo muito engraçado, é muito interessante perceber que existe uma autonomia dentro da restrição. Por mais que, por exemplo, a Grace passou, agora eu assisti o Praça Paris. Ela é extremamente técnica, ela está em comunhão extremamente com a Lúcia, com a câmera, né? Mas internamente, aí é um plano, que basicamente é um plano que ela é torturada pela polícia, e é um plano que a cabeça dela surge e entra no quadro, é de uma potência quando essas duas linhas de força, elas estão caminhando para a mesma imagem, para a mesma potencialização de imagem, entendeu? Assim, e ela olha para cima e olha seca. É a noção. E aí a Grace é uma atriz que faz com que esse olhar vá para trás e vá para frente. Fale de toda uma diáspora que viveu essa violência e toda uma diáspora que não quer viver essa violência mais, que não tolera mais, que não é vítima. Então, assim, mesmo em processos de restrição nessa construção do ator, o ator ele tem sempre formas de deixar a sua assinatura, né? É isso, assim, eu tive o privilégio de trabalhar com diretores que têm processos de construção, de vivência com os atores, assim, e para mim é sempre um aprendizado, tá servindo, tá fazendo com que... Porque eu acho que o preparador de elenco, eu gosto de falar essa palavra, mais do que diretor de atores. Eu me considero diretor de ator dos meus filmes, né? Mas, assim, quando eu estou trabalhando com outras pessoas, assim, eu sou um preparador, ou seja, assim, de preparar a sala de ensaio, de preparar essa experiência, que esse corpo ele possa se contaminar com outras vivências, da gente experimentar coisas, da gente oferecer corporeidades, oferecer outras proposições e outros caminhos de compreensão para aquela cena que está ali, viva. E, nesse sentido, os atores eles são coautores, né? Eu acho muito importante, assim, essa possibilidade da gente estar trabalhando com os atores de igual para igual, entendeu? Assim, sem essa hierarquia do eu sei a chave, eu tenho a resposta dessa cena porque foi eu que escrevi, né? Ah, legal, legal a sua proposta, mas faz o que eu mando. Né? Tem diretor que prefere trabalhar desse jeito, né? Tudo centradinho, né? Então o filme é dele, só dele, e os caras foram um gado, né? Até aquela famosa do Hitchcock, né? Que atribuíram a ele que atores são como gado.
né? Aí depois ele se corrigiu, né? Ele falou, eu nunca disse que atores são como gado, eu disse que eles devem ser tratados como gado. Mas era a forma dele fazer cinema, né? Ele tinha uma coisa muito específica na cabeça dele que ele queria retratar e fazia, né? Então acho que esse é um bom paralelo, né? Os dois tipos de direção, né? Ele também é um diretor que não gostava do set, né? Ele gostava de toda essa preparação e tinha uma vivência de um set que ele gostava do mental, dessa forma mental, que é também uma outra forma de se fazer. Ele chegava no set com o filme pronto na cabeça, né? E o que você está descrevendo é uma forma mais orgânica de se descobrir a cena, utilizando os outros recursos artísticos que você tem disponível, seja a vivência do ator, o talento, né? Que é difícil usar essa palavra, né? Porque é muito relativo, né? Mas é de você deixar que a cena aconteça na hora e você descobrir ela lá, em vez de vir com ela completamente pronta, né? Você vai respirar 3 vezes e depois chorar, né? A gente assistindo os filmes do Hitchcock e vendo também que esse rigor dele em relação à atuação, em relação ao plano, era extremamente vital para que a arte dele sobrevivesse, e acompanhando os últimos filmes dele, e a gente percebe que esse rigor, porque a gente precisa envelhecer também, né? E envelhecendo a gente, de uma certa forma, começa ou modificar ou comungar com outras pessoas, né? Algumas decisões. E eu acho que dentro do rigor dele, ele estava correto em lutar pelo que ele acreditava, né? Olha, eu, René Guerra, falando sobre Hitchcock, que ele estava certo, né? Mas o que eu falo é racionalização, tem a ver com a racionalização, tem a ver com a ausência de emoção, é isso, tem a ver com essa mise-en-scène. Vamos trabalhar com essas restrições. Tem a ver com um outro processo, um processo mais livre, um processo mais aberto, é um outro lugar. Então, assim, eu prefiro... A gente gosta de falar aqui no Cine Café que não tem bom e ruim no cinema, né? Então, a gente não gosta de assistir um filme e falar, puta, esse filme é muito ruim, né? Porque é tão relativo isso, né? O seu ruim pode ser bom para outra pessoa, né? Ou depende do tipo de filme que você gosta. Você pode assistir um filme da década de 80 que hoje você fala, nossa, esses efeitos especiais são ridículos e horríveis, mas você gosta mais do que feito digital, por exemplo, né? É muito amplo essa questão do gosto, né? Então a gente evita falar que o filme é bom ou ruim, a gente só fala se eu gosto ou eu não gosto, né? Então, nessa ideia, qual que é o seu filme preferido de direção de ator? Qual que você acha que é o filme que melhor realizou esse tipo de preparo? Eu acho que são 2 diretores que basicamente trabalham com esse caminho de comunhão com os atores. Um é o John Cassavetes, e aí eu posso colocar Uma Mulher Sobre Influência, e o outro é o Mike Leigh, que eles trabalham com processos que parecem ser iguais, mas são diferentes. O Mike Leigh trabalha 6 meses de preparação com os atores, e ele tem uma frase que é: ao invés de eu pagar os efeitos especiais, eu pago os ensaios dos meus atores, né? E aí ele constrói essas personagens e vai com uma escaleta extremamente importante. Ele traz uma escaleta, só que essa carne é quase como se ele trouxesse um esqueleto, e essa carne, esses órgãos são construídos durante os ensaios. Nisso ele demora 6 meses de preparação com os atores. Ele trabalha também com uma trupe de atores, de atrizes, na sua maioria atrizes. Então, assim, esse processo é um processo de sempre se reinventar. Ele trabalha com os próprios atores. E o Cassavetes, de uma certa forma, filmava. E aí eu fui para uma entrevista com o montador do Mike Leigh, só para terminar do Mike Leigh e voltar para o Cassavetes. Não era uma entrevista, era uma palestra. Ele disse assim: eu monto os filmes do Mike Leigh em 15 dias. E ele disse: por quê? Porque é só seguir o ator. Ele já chega os atores eles já chegam tão através do improviso e através da segurança, eles já chegam tão assertivos na cena, que eu não preciso basicamente reconstruir as linhas dramáticas do roteiro. Eu não preciso reconstruir a gênese e a presença dessas pessoas, elas já estão construídas. É engraçado o que você está falando. Eu não sei o nome desse filme em português, talvez você saiba, do Cassavetes. Se chama The Killing of a Chinese Bookie, que ele tem que matar um cara que cobre apostas. Eu não assisti esse. Nossa, esse filme é muito bom. Mas você falando isso de seguir o ator, né? O filme inteiro é ele seguindo esse personagem principal.
E chega a ser um absurdo, porque chega a ser você assistindo ele atravessando a rua por 3 minutos. Né? Mas ele não só atravessa a rua, né? Ele atravessa para com alguém, é uma coisa muito assim de, se for seguir o ator, é muito mais do que isso, né? É estar pronto para conceber o projeto inteiro seguindo a vida pelo ponto de vista de um personagem. De um outro ser. Né? E de você seguir isso o filme inteiro, né? Eu consigo, por exemplo, dentro desse caos do Naked, desse furacão, dessa construção, Os Segredos e Mentiras, que eu acho que é um clássico, e é um clássico de conjunto. Por exemplo, assistindo Arena Making Plays, o Mike Leigh, ele fala, a gente construiu Os Segredos e Mentiras, entendeu? Assim, em tempos diferentes, porque essas personagens elas não se encontravam, então por que os atores vão se encontrar? Se a gênesis deles não estão, só se encontram no filme. Né? A Marianne Jean-Baptiste ensaiava de manhã e a Brenda Bethlen ensaiava à tarde. Então, tudo isso gerando dispositivos para que a cena ela seja potencializada, inclusive pelos estranhamentos, são estranhamentos das pessoas. A gente tem que pensar que a gente empresta a nossa percepção para as personagens, mas no fundo somos nós playing, brincando, somos nós atores. Eu me coloco no nós porque eu me experimento também. Eu me experimento dentro dessas técnicas, vivenciando as técnicas no meu corpo, né? Você já assistiu um filme chamado Possessão? Sim. A Isabelle Adjani, né? Ela tem aquela cena que ela entra no metrô, né, carregando as compras, né? Essa eu já até mostrei para a Bruna tá rindo aqui porque eu falei para Bruna uma vez essa cena e a gente ficou assistindo para você precisa aprender a fazer isso, né? Porque e é engraçado, essa cena é uma das minhas preferidas do cinema, uma das minhas preferidas de atriz que eu acho que ela arrebenta na cena. Eu vou até colocar um trechinho aqui para vocês verem, mas o que me chama a atenção dessa cena é que a cena que ela começa a jogar as compras na parede, né? E ela começa, e você vê que o único momento em que eu não fico completamente o único momento que eu não fico completamente convencido naquela cena de que ela não está completamente entregue é porque ela vai para bater a cabeça dela na parede e no último minuto muda de ideia e você vê que a mão entra na frente. É um microsegundo assim de arrependimento, né, que ela decide enfiar o crânio na parede e se machucar mesmo, e no último milésimo de segundo ela coloca a mão na frente. E ela continua, né? Ela vai pro chão e tal. Por que essa cena ela é tão emblemática, né? Dentro desse filme? Assim, primeiro, porque todo o registro de atuação de todo o filme, ele não é realista e ele é esvaziado. É quase como se a atuação em possessão, ela tivesse o tempo inteiro, eles estivessem robotizados ou eles estivessem dentro de um estado de, não é amortização, mas de quando você toma alguma coisa para não sentir a vida e não sentir as coisas. Né? Então todo o registro do filme inteiro tem a ver com essa não relação de sentir, anestesia com a vida. E aí essa sequência, não só pela performance da Isabelle Adjani, mas por uma catarse, na realidade assim, é o único momento de catarse completa do filme que ele sai de um registro que está abaixo do realismo, ou seja, assim, e ultrapassa, vai para um lugar que parece uma ruptura dentro desse imaginário que o filme é construído. Né? Então, assim, tem a ver também com o olhar do diretor, ou seja, assim, de pensar que eu vou secar o filme inteiro para que essa cachoeira seja nessa sequência. Eu diria muito mais, porque a questão inteira da cena, né, o planejamento aí foi dela estar com as compras na mão e ter coisas que iam explodir e iam ficar sujas, né? Era de ir num lugar público, eu imagino que sem avisar, porque parece que é uma cena meio, né, puta, vamos entrar aí no metrô e filmar, né? É uma cena corrida, uma cena sem corte. O único corte que tem é logo depois que ela tem um aborto, né? Que aí você vê que tem um micro corte aí, mas é uma cena contínua, assim, que ele deixou ela extravasar, né? E ela ganhou, né? Muitos prêmios na época. E ela falou, eu li uma entrevista com ela uma vez que ela falou que ela demorou 2 anos para recuperar daquele papel. Que ela ficou tão mal daquele papel, que fez tão mal para ela, que ela se entregou tanto para aquele papel,
que foi 2 anos para ela conseguir falar que conseguia lidar com as emoções que ela sentiu fazendo aquele personagem. Eu achei isso muito interessante. Tipo. Aí são ovos, leite e farinha, né? Que ela quebra. Eu fiquei muito pensando nisso, né? Assim, e quando eu não acho que é um aborto que ela tem ali. Eu acho que é pus, sêmen e menstruação. Aí é uma questão de interpretação do filme. A gente pode discutir sobre isso depois, mas pra mim aquela cena é quando ela aborta o bebê do monstro lá. Eu chamaria a mulher que transou com o polvo, porque eu fiquei muito apavorado com aquela última cena do polvo. Gente, não é só isso, essa cena, esse filme, tá? Esse filme é muito mais interessante, muito mais complexo que isso. A gente tá meio que brincando esse filme fala sobre muitas coisas, sobre traição, né? Basicamente é sobre um cara que não aceita ser traído. Basicamente o storyline do filme de Isabelle e Janinho, das maiores. A gente começa a falar de cinema, a gente precisa de muito tempo. É um cara que não aceita ser traído e ele é traído por um polvo. Questão de discussão também. Mas... É isso aí, galera. Então, René, muito obrigado por ter comparecido no canal. Eu amei. Depois, quando sair o Serial Kelly, coloca aqui nos comentários. Serial Kelly vai vir quebrando. Só a gente coloca aqui nos comentários que e aí a gente te entrevista de novo pra você falar do filme. Isso, vamos amar. A gente coloca aqui o trailer, faz certinho. Então fica aí desligado, pessoal. E muito o John Cassavetes, ele fazia o oposto. Ele filmava muito e deixava os atores soltos, tá? Só que 8 meses montando. Mike Lee 15 dias. Cassavetes 8 meses. E todos atuavam com Cassavetes. No final sobra pra alguém, sempre. É isso aí, galera. Se quiserem fazer cinema, façam cinema. Abraço.